Olá, gente, tudo bem? A aula de hoje vai ser a continuação daquele tema que são as preposições. Só para lembrar, preposição é uma palavra de origem latina que significa antes de uma proposição, ou seja, antes de algo dito ou falado. Portanto, a preposição ela é o quê? Um elemento que antecede alguma coisa a ser dita. Isso na parte da origem dessa palavra. Por quê? Porque nós temos todas as palavras da língua portuguesa que elas começam por pré, elas têm sentido de algo que é antes, algo anterior. Só que a preposição ela é uma classe de palavras que ela tem como principal meta a ligação, ou seja, o elo, o contato entre duas palavras autônomas, ou seja, que possuem sentido completo e faz com que a palavra que venha antes da preposição se torne dependente da palavra que vem depois. Portanto, a preposição ela é um instrumento de subordinação, isto é, que ela estabelece uma relação de dependência entre dois termos da frase. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Temos aquele exemplo clássico. Temos dois substantivos, ou seja, palavras que dão nome às coisas que existem no mundo. Bolo, chocolate. Entre esses substantivos pode ser encontrada uma preposição. E aí ela vai fazer um certo fenômeno sintático e também semântico. Vamos ver? Qual é a palavrinha que eu posso colocar entre bolo e entre chocolate? Muito bem, as pessoas que pensaram em D. Mas nós podemos colocar uma certa quantidade de termos que faça essa ligação. Eu posso colocar com, posso colocar sem, né? Todas essas três palavrinhas aqui, de, com, sem, elas estabelecem sintaticamente a mesma coisa. O que é sintaticamente? Em termos de função na frase. Ou seja, o que vem essas palavrinhas aqui, que são as preposições, o que elas vão fazer aqui? As preposições elas vão fazer a subordinação, ou seja, tudo isso aqui que vem com a preposição e também depois dela se torna dependente do termo que vem antes. E essa dependência ela tem um certo grau. Existem coisas que são dependentes, mas elas são indispensáveis ao que vem antes. E há coisas que são dependentes, mas são coisas acessórias, são que mera característica. Que nem aqui, ó. De chocolate, esse substantivo chocolate passa a ser uma coisa acessória desse substantivo bolo, por conta das preposições. Porque ó, bolo de chocolate. A palavra principal nesses termos é bolo. Bolo que é aquela palavra que tem a primazia, ou seja, a importância maior. E de chocolate aqui se torna uma característica acessória, uma característica secundária, ou seja, algo que é dependente de bolo. Porque bolo, esse de chocolate só está especificando qual tipo de bolo que é. Bolo com chocolate, a mesma coisa. Bolo sem chocolate, a mesma coisa. Ou seja, em termos sintáticos, todas as preposições elas têm o quê? O mesmo comportamento, que é qual? Tornar o que vem depois delas palavras dependentes do que vem antes. A preposição então faz isso, ela faz com que a palavra que venha depois dela desça um nível dentro da hierarquia da frase. Isso aí se chama, essa descida de importância dentro da frase, tem um nome de subordinação, que é de origem latina, ou, utilizando o termo grego, a gente chama disso de hipotáxia. São palavras complicadinhas? São.
Mas essas palavras, elas querem dizer algo bastante simples. Tudo que vem por meio da subordinação ou hipotáxia é algo que é dependente do que vem antes, né? Então, o antecedente da preposição é a parte principal e o consequente, que é o que vem depois, é a parte dependente. Tranquilo? Então, isso que é a preposição. O latim foi a língua que forneceu quase todas as nossas preposições, né? As nossas preposições, portanto, elas têm quase sempre origem latina, né? Temos, por exemplo, ali a preposição a, que tem a mesma forma do nosso artigo e também do nosso pronome oblíquo. Como saber quando a é preposição? Quando esse a tiver sentido de para ou quando ele indicar um movimento, um deslocamento, né? Por exemplo, o nosso a preposição, ele veio do latim ad. O nosso, né, para, também veio da aglutinação de duas preposições latinas, do ad e do per. Então, no meio do caminho, o para ele teve uma forma chamada arcaica, ou seja, antiga, que é o pera, né? Nós temos outras preposições também, que são de origem latina. O entre. O entre vem do latim inter. Inter, em latim, quer dizer no meio de, né? Após. Também veio de aglutinação de duas preposições latinas. Rumo ao que vem depois, ad post, né? Então vocês estão vendo que foi o latim que forneceu a maioria das nossas preposições. E, como eu falei, sintaticamente todas as preposições elas se comportam da mesma forma, mas semanticamente elas podem ser diferenciadas. Ou seja, muitas preposições trazem dentro de si um sentido específico. Por exemplo, a preposição em. Eu vou colocar aqui no quadro alguns exemplos, né, do uso da preposição em. Ali, ó, aqui são frases que elas podem ter a preposição em ali. A preposição em também ela vem do latim in, que a preposição latina in ela tinha sentido de lugar. Na maioria das vezes, lugar estático. Por causa disso que a maioria dos usos da preposição em é para alguma ideia de algo parado, de algo sem muito movimento. Ó, estou em casa. Esse em aqui é uma preposição que liga esse verbo estar a esse substantivo casa. E faz com que essa parte aqui, em casa, seja dependente do verbo estar. Porque nessa frase aqui, a parte principal está no verbo, e isso aqui é o quê? É uma circunstância de lugar, ou seja, é uma certa informação para essa ação verbal, né? O em, então, ele tem sentido quase sempre de algo parado, de algo estático, sem muita movimentação. Ó, viajei em companhia de 3 pessoas. O em aqui já tem um sentido um pouco diferenciado. Por quê? As preposições elas têm aquele sentido maior, mas elas podem vir em outros contextos de sentido também. Ó. A doença o pegou em cheio. Ou seja, o em aqui já foge um pouco daquele sentido de lugar.
mas o em, ele tem como sentido principal lugar. Temos a preposição para. A preposição para, ela também tem dois sentidos bastante pronunciados. O para já é uma preposição de movimentação. Ó, viajei. O para. Vamos ver os principais usos da preposição para. Viajei para São Paulo. Aí o para aqui, como ele indica movimento, ele pode ser intercambiado com o a, que também vem daquela preposição latina ad, que era movimentação até algum lugar. Fiz o teste, aqui o para, provar minha aptidão. Então esses dois são os principais sentidos da preposição para, que é o primeiro é de movimentação e o segundo é de finalidade, ou seja, com algum objetivo, para alguma coisa que eu quero, né? Então esses são os dois principais sentidos da preposição para. Quando o para tem sentido de movimentação, ele pode ser trocado pela preposição a, que também possui esse sentido, é de movimentação, ou o para tem sentido de finalidade, que ele pode ser intercambiado pela expressão a fim de. A fim de. Então a gente pode intercambiar preposições com expressões que incluam o mesmo sentido, o mesmo valor semântico. Quando a gente fala em semântica, não esquece. Semântica é a parte da gramática que mostra a relação de sentido entre as palavras, que é o estudo do significado. Nós temos uma preposição que não veio do latim, que é o até. O até, quando essa preposição surgiu, ela tinha um sentido específico, que era o quê? Uma certa duração, né, para um certo limite. Só que o até hoje meio que se ampliou o seu sentido e ela também é classificada como uma palavra denotativa, né? Isso aí fica para um próximo vídeo no qual eu vou falar sobre essa classificação de palavras denotativas da nomenclatura gramatical brasileira, tranquilo? Agora vamos ao nosso exercício. Agora eu vou sair do quadro, vamos à mesa. Vamos à mesa, diminuir a tela para caber o nosso tema. Isso, aqui. O tema aqui é para vocês fazerem uso da preposição em um texto, em uma fábula. Nós vamos então, num conto de fadas, nós vamos então fazer essa atividade e eu vou falando as respostas para vocês. Ali tem a explicação. Na última aula, você viu que as preposições pertencem a uma classe gramatical de palavras responsável por estabelecer relação. Relação é ligação entre dois termos de uma frase, termos, palavras. Leia o conto de fadas abaixo e preencha as lacunas, os espaços em branco, com as preposições do quadro, de modo que o texto faça sentido. Era uma vez uma pequena cidade às margens da floresta, uma menina de olhos negros e louros, cabelos cacheados, tão graciosa quanto valiosa. Um dia, com um retalho de tecido vermelho, sua mãe costurou para ela ou a ela, vamos colocar qualquer uma dessas duas preposições, uma curta capa com capuz. Ficou uma belezinha, combinando muito bem com os seus cabelos louros e os olhos negros da menina. Daquele dia em diante, a menina não quis mais saber de vestir outra roupa, senão aquela. E, com o tempo, os moradores da vila passaram a chamá-la de Chapeuzinho Vermelho. Além da mãe, Chapeuzinho Vermelho não tinha outros parentes, a não ser uma avó bem velhinha, que nem conseguia mais sair de casa. Morava numa casinha no interior da mata. De vez em quando ia lá visitá-la com sua mãe, e sempre levavam alguns mantimentos.
Aqui a companhia, né, o com também é uma preposição que tem um sentido principal e outros menores. O sentido principal da preposição com é de companhia, quando tu fazes algo junto a alguém. Um dia, a mãe da menina preparou algumas broas das quais a avó gostava muito, mas, quando acabou de assar os quitutes, estava tão cansada que não tinha mais ânimo para andar pela floresta e levá-las até a velhinha. Então chamou a filha: Chapeuzinho Vermelho, vá levar estas broinhas para a vovó, ela gostará muito. Disseram-me que há alguns dias ela não passa bem e com certeza não tem vontade de cozinhar. Vou agora mesmo, mamãe. Tome cuidado, não pare para conversar com ninguém e vá direitinho sem desviar do caminho certo. Há muitos perigos na floresta. Tomarei cuidado, mamãe, não se preocupe. A mãe arrumou as broas em um cesto e colocou também um pote de geleia e um tablete de manteiga. A vovó gostava de comer as broinhas com manteiga fresquinha e geleia. Chapeuzinho Vermelho pegou o cesto e foi embora. A mata era cerrada e escura. No meio das árvores somente se ouvia o chilrear de alguns pássaros e, ao longe, o ruído dos machados dos lenhadores. A menina ia por uma trilha quando, de repente, apareceu-lhe em frente um lobo enorme, de pelo escuro e olhos brilhantes. Olhando para aquela linda menina, o bolo pensou que ela deveria ser macia e saborosa. Queria mesmo devorá-la, mas não teve coragem, temendo os cortadores de lenha que poderiam ouvir os gritos da vítima. Por isso, decidiu usar sua astúcia. Bom dia, linda menina, disse com voz doce. Bom dia, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Qual é o seu nome? Chapeuzinho Vermelho, um nome bem certinho para você, mas diga-me, Chapeuzinho Vermelho, onde está indo assim tão só? Vou visitar minha avó, que não está muito bem de saúde. Muito bem, e onde mora sua avó? Mais além, no interior da mata. Explique melhor, Chapeuzinho Vermelho. Numa casinha com as venezianas verdes, logo após o velho engenho de açúcar, o lobo teve uma ideia e propôs. Gostaria de ir também visitar sua avó doente. Vamos fazer uma aposta para ver quem chega primeiro? Eu irei por aquele atalho lá embaixo e você poderá seguir por este. Chapeuzinho aceitou a proposta. 1, 2, 3 e já, gritou o lobo. Conhecendo a floresta tão bem quanto seu nariz, o lobo escolhera para ele o trajeto mais breve e não demorou muito para alcançar a casinha da vovó. Bateu a porta o mais delicadamente possível com suas enormes patas. Quem é? Perguntou a avó. O lobo fez uma vozinha doce, doce para responder. Sou eu, sua netinha, vovó. Trago broas feitas em casa, um vidro de geleia e manteiga fresca. A boa velhinha, que ainda estava deitada, respondeu. Puxa a tranca e a porta se abrirá. O lobo entrou, chegou no meio do quarto com um só pulo e devorou a pobre vovozinha antes que ela pudesse gritar. Em seguida, fechou a porta, enfiou-se embaixo das cobertas e ficou à espera de Chapeuzinho Vermelho. A essa altura, Chapeuzinho Vermelho já tinha esquecido do lobo e da aposta sobre quem chegaria primeiro. E andando devagar pelo atalho, parando aqui e acolá. Ora era atraída por uma árvore carregada de pitangas, ora ficava observando o voo de uma borboleta, ou ainda um ágil esquilo. Parou um pouco para colher um maço de flores do campo. Encantou-se observando uma procissão de formigas e correu atrás de uma joaninha. Finalmente chegou à casa da vovó e bateu de leve na porta. Quem está aí? Perguntou o lobo, esquecendo de disfarçar a voz. Chapeuzinho Vermelho se espantou um pouco com a voz rouca, mas pensou que fosse porque a vovó ainda estava gripada. É Chapeuzinho Vermelho, sua netinha. Estou trazendo broinhas, um pote de geleia e manteiga bem fresquinha. Mas aí o lobo se lembrou de afinar a voz cavernosa antes de responder. Puxe o trinco e a porta se abrirá. Chapeuzinho Vermelho puxou o trinco e abriu a porta. O lobo estava escondido embaixo das cobertas, só esperando aparecer a touca que a vovó usava para dormir.
Coloque as broinhas, a geleia e a manteiga no armário, minha querida netinha, e venha aqui até a minha cama. Tenho muito frio e você me ajudará a me aquecer um pouquinho. Chapeuzinho Vermelho obedeceu e se enfiou embaixo das cobertas, mas estranhou o aspecto da avó. Antes de tudo, estava muito peluda. Seria efeito da doença? E foi reparando. Oh, vovozinha, que braços longos você tem! São para abraçá-la melhor, minha querida menina. Oh, vovozinha, que olhos grandes você tem! São para enxergar também no escuro, minha menina. Oh, vovozinha, que orelhas compridas você tem! São para ouvir tudo, queridinha. Oh, vovozinha, que boca enorme você tem! É para engolir você melhor. Assim dizendo, o lobo mau deu um pulo e, num movimento só, comeu a pobre Chapeuzinho Vermelho. Mas um caçador estava passando por ali e ouviu tudo. Pegou um machado, abriu a barriga do lobo enquanto ele dormia e tirou de lá Chapeuzinho Vermelho e a vovó. Em seguida, encheu a barriga dele com pedras. Quando o lobo acordou, não conseguia se levantar de tão pesado que estava e acabou caindo no lago. Então, aqui são todas as listas de preposições que elas devem ser utilizadas nessa fábula. E vocês veem ali, ó, algumas preposições elas podem vir várias vezes, né? Como é o caso de e para, que são as preposições mais utilizadas dentro da nossa língua, tudo bem? Um abraço!